vamos agora conversar com a nossa convidada, a professora Irineia Bareta, sobre ansiedade e depressão. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Maristela. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. Sabe que esse assunto é um assunto bastante importante, que as pessoas vivem no seu dia a dia e não sabem diferenciar o que é ansiedade, o que é depressão, o que toma de medicação, o que não toma, o que faz, o que não faz. E me parece que essa foi a sua fala, a sua defesa no doutorado. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com neuromodulação. No mestrado da ansiedade, no doutorado mais direcionado para a depressão. E o que a gente observa, Maristela, é realmente esse conflito de sintomas, esse conflito de o que é ansiedade, o que é depressão, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E o número de pacientes depressivos, ele está aumentando gradativamente, assim, nos últimos 5 anos. Por quê? Talvez uma das explicações seja a não qualidade de vida, o não tempo de equilíbrio mental. Quer dizer, as pessoas não buscam a saúde mental. As pessoas estão deixando de lado as tarefas prazerosas, deixando de lado as coisas que realmente satisfazem. E uma das teorias da depressão é essa. É que se a gente faz rotina, se a gente faz o que a gente não gosta, a gente tem dificuldade de fazer novas sinapses, a gente tem dificuldade de manter equilíbrio de neurotransmissores e aí a gente desencadeia a doença chamada depressão. Por outro lado, a ansiedade aumenta muito com essa correria louca da gente, a gente tem um aumento de atividades, o nosso desempenho vai sendo cada vez maior e aí chega num ponto que dá estafa. Quer dizer, você tem o estresse mental e aí você não consegue mais produzir o que você produzia antes. E aí você entra num estado de ansiedade, aquela angústia, aquele desejo, aquela vontade de realizar uma tarefa, mas não consegue mais. E isso vem ao longo de atividades que sobrecarregam o indivíduo. Em relação à ansiedade, a gente tem diferentes transtornos de ansiedade. Por exemplo, o transtorno de estresse, né, que está muito associado hoje a traumas. Então, estresse pós-traumático. Você vivenciou um trauma e a gente tem visto vários traumas aí, como, por exemplo, acidente, assalto, aquele acidente que aconteceu em Santa Maria, né, traumatizou uma população muito grande. Então, isso gera uma angústia, gera um desequilíbrio emocional e aí você acaba não tendo mais condições de realizar as tarefas que antes você realizava. Você acaba tendo pensamentos muito focados naquele estresse e deixa de vivenciar outras coisas. Assim, só para a população entender, né, para quem está nos assistindo. Quem tem ansiedade, acontece o quê? Né? Tá. Ela faz o quê? Fisiologicamente, a ansiedade leva a taquicardia, sudorese, dificuldade respiratória, fisiologicamente. Psicologicamente, emocionalmente, você tem, a princípio, um aceleramento de pensamento, então você acelera raciocínio. Depois, com o tempo, você não consegue mais ter um início, meio e fim num pensamento. Então, você tem pensamentos desordenados. Também você tem uma angústia, é como se você fosse assim, tudo que você vai realizar, você não consegue realizar. Então, você tem uma angústia de que aquela atividade não tem início, não tem meio, não tem fim. E aí você vai tendo assim, tristeza, melancolia. E aí é um passo para desenvolver depressão. Então, existe uma relação muito direta entre um transtorno de ansiedade não tratado com um transtorno depressivo que se inicia. Tanto que muitos medicamentos que são antidepressivos também são ansiolíticos e vice-versa. Ansiolíticos são antidepressivos. Existem duas teorias que tentam explicar essas duas patologias e que são próximas, que é o desequilíbrio de neurotransmissores, principalmente a serotonina, né? Então, a serotonina é um neurotransmissor que dá essa sensação de prazer, de bem-estar, que aumenta fluxo sanguíneo cerebral.
E na ansiedade e na depressão, a gente observa que tem um desequilíbrio deste neurotransmissor nas duas patologias. Diminui. Em alguns casos diminui, em outros aumenta. Por exemplo, na depressão, no transtorno de humor maníaco, né, ocorre um aumento da serotonina na fase maníaca, que é o mesmo que ocorre na ansiedade, um aumento de serotonina. Então, o paciente fica mais agressivo, fica mais irritado, né? Já na depressão, na fase negativa da mania, na depressão que antigamente a gente chamava de unipolar, o paciente tem uma redução de serotonina, né? Então, é um dos neurotransmissores hoje mais estudado, talvez por essa bipolaridade dele. A ansiedade faz com que eu coma mais? Depende do paciente, né? Existia uma teoria bem antiga de que se eu estou ansioso eu como demais, mas isso nem sempre é verdadeiro. Tem pacientes que quanto mais ansiosos, menos vontade de comer, porque aí ele come e tem náusea, vômito, e aí ele não quer comer mais. Então, tem aquele paciente que quando está ansioso não come e aí ele acaba perdendo peso. Por outro lado, tem aquele paciente que quando está ansioso come muito, exageradamente, principalmente chocolate ou alimentos que contêm serotonina, né? E aí aumenta então a serotonina, aumenta o peso desse paciente. Por outro lado, tanto na ansiedade quanto na depressão, depende muito da característica própria do paciente. Então, clinicamente, tem alguns sinais que são comuns, né? Então, a taquicardia, a sudorese, essa alteração de desempenho psicológico é comum em todos. Agora, o engordar, o emagrecer, mesmo o sono. Tem paciente que quando está ansioso ele não dorme nada e tem paciente que dorme um monte. Então, depende muito da resposta individual. As pessoas às vezes confundem, eu não durmo, estou ansioso, ou eu durmo, estou depressivo. Nem sempre isso é verdadeiro. E o paciente depressivo, né? O paciente que está com a doença da depressão, para ele reconhecer o que mais ou menos ele sente, o que ele vivencia. Tem duas características que são primordiais. A primeira delas é o clássico humor deprimido. Quer dizer, eu não tô feliz, eu tô, como a gente chama de baixo astral, tô down, tô triste. Essa é uma característica, o humor deprimido. E uma outra característica que é marcante na depressão é a anedonia. Anedonia é perder o desejo de, perder o prazer de realizar tarefas. Por exemplo, nós gostamos disso que a gente faz, né? De estudar, de dar aula, de trabalhar com a saúde, né? E aí, quando a gente desenvolve depressão, a gente vai perdendo a vontade de realizar essa tarefa. Então, são os dois primeiros sinais, é esse humor depressivo e essa perda de prazer. Você não consegue mais realizar tarefas que antes lhe davam muito prazer. E a depressão, assim como a ansiedade, ela tem um marco que causa, quer dizer, um trauma também? Ou é uma coisa genética? A depressão ela tem diversas teorias, assim como a ansiedade, mas vou citar algumas das teorias que eu estudei. Eu estudei a teoria da redução de aminas. Então, tem uma redução de serotonina, uma redução de noradrenalina e uma redução de dopamina, que são as principais monoaminas cerebrais, né? Além disso, além dessa teoria, tem uma outra teoria que é a teoria da plasticidade, né? Onde, quando eu estou deprimido, eu não consigo fazer plasticidade. Com isso, eu não produzo uma proteína que é bastante importante para o nosso cérebro, que é o BDNF, proteína neuronal derivada do cérebro, que é uma proteína marcadora, que hoje, por exemplo, experimentalmente a gente já quantifica, já dosa essa proteína cerebral. Uma outra teoria é a teoria genética, que a teoria genética hoje tem crescido muito. Então, uma linhagem depressiva, ela se perdura aí por bastante tempo. Essa era a minha proposta original do doutorado, produzir linhagens depressivas, mas com o tempo você vai perdendo os animais, e isso já tem também estudos em seres humanos. Então, a linhagem genética, tem a linhagem ambiental, é onde o ambiente em que você vive pode desencadear um quadro depressivo em você, desde que você tenha uma predisposição, né?
Então, vou comparar 2 pacientes, um com predisposição ou genética ou redução de monaminas e o outro não. Se os dois forem colocados em um mesmo ambiente teoricamente depressivo, esse que tem tendência desenvolve depressão. Basicamente são essas as principais teorias. Tem uma outra mais recente que é o desequilíbrio entre neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios, que essa vem sendo bastante estudada e aí a gente tem uma proposta de novos antidepressivos como agonistas e antagonistas desses neurotransmissores, que é o glutamato e o GABA. O que causa essa diminuição, esse desequilíbrio das aminas? Aminas que fala? Das aminas, das monoaminas cerebrais. É uma interrogação. Alguns pacientes você consegue identificar por uma alteração genética, por uma alteração ambiental ou pela própria neuroquímica do paciente, tá? Em outros pacientes você não identifica. E isso é tão engraçado, Maristela, que alguns pacientes, quando eles são tratados com antidepressivos clássicos, como por exemplo a sertralina, paroxetina, fluoxetina, a imipramina. Então esses pacientes eles têm uma reversão do quadro clínico, então clinicamente eles conseguem sair da depressão, mas neuroquimicamente não. Eles se mantêm num quadro de baixa produção de neurotransmissores. Então é tudo muito questionável ainda, né? E tem alguns autores que discutem muito isso, que a autoconsciência, quer dizer, eu me conhecer, eu fazer plasticidade, eu buscar outras terapias, como por exemplo a psicoterapia, as terapias complementares, atividades físicas, isso tudo contribui para que a gente aumente a produção desses neurotransmissores e de outros neurotransmissores que poderiam dar suporte a esse comportamento depressivo do paciente. Nós conversamos então sobre a tua tese, né, sobre a tua pesquisa. Eu queria que você explicasse para a gente como você desenvolveu essa pesquisa, e você é farmacêutica, né? E o que te levou a pesquisar essa área? Bom, Maristela, desde a graduação, né, eu sempre tive afinidade por plantas medicinais. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu trabalhei com... A minha dissertação original não foi especificamente com produtos naturais, com plantas, mas projetos à parte eu trabalhava com plantas na modulação dos transtornos de ansiedade. E aí, quando a gente começou a desenvolver um grupo de estudos aqui na Unipar, o que a gente tinha era o comum entre todos nós pesquisadores, plantas medicinais. E aí temos o horto medicinal. Fomos então pesquisando e trabalhando com essas plantas. Eu já trabalhei com algumas delas, entre elas a que eu escolhi para o doutorado foi a Aquileia millefólio, popularmente conhecida como mil-folhas, né, ou Aquileia, por ter poucos estudos com ação central, mas que popularmente as pessoas utilizavam ela, entre aspas, como calmante. Fazendo chá? Fazendo chá. E aí o que a gente fez então? A gente padronizou o extrato, e aí eu estudei tanto o extrato quanto as frações da Aquileia, tanto modelos animais para ansiedade, quanto para depressão, quanto para outros transtornos relacionados ao sistema nervoso central. Mas os resultados melhores que a gente obteve, mais eficazes desse extrato, foi na modulação da ansiedade e na modulação da depressão. E me parece aí, estou agora continuando os estudos com as frações, estamos continuando, vinculado com o grupo lá da Federal do Paraná. Me parece que o que a Aquileia está mostrando é que ela tem uma ação bastante antidepressiva, mais especificamente uma fração dela, e mais interessante, eu tenho outros estudos de outros colegas de que ela não altera trato gastrointestinal, então ela não dá constipação, que é um efeito colateral comum dos antidepressivos. Ela não altera a pressão arterial nas doses que a gente utiliza como ansiolítica e como antidepressiva, que também é um dos efeitos colaterais dos antidepressivos clássicos. Então, fitoterápicos, plantas medicinais de uma forma geral, é uma fonte muito rica de estudos no Brasil.
E aí a gente tem ido por essa linha. E eu, particularmente, sou apaixonada por isso, né? Mas que fique claro que não é ir lá na minha horta, no meu horto, colher a plantinha, colocar dentro da xícara e botar água fervendo. Não é isso. Eu trabalho com extrato padronizado, né? Então, tem o extrato, a planta foi colhida, seca, pesada, selecionada, foi preparado o extrato e aí sim. Então, já é um passo adiante, não é um chá natural. Mas esse extrato já existe no mercado ou também não? O extrato padronizado de Aquileia, não, na forma que a gente propôs, não. Tanto que a tese foi inédita. Mas a Aquileia é uma das plantas, né, regulamentadas pelo nosso Ministério da Saúde como uma das plantas potencialmente eficazes. Ela tem estudos já completos para o trato gastrointestinal e agora estudos iniciados já há 5 anos para atividades sobre a pressão arterial e atividades sobre o sistema nervoso central. Então, provavelmente, a gente está caminhando aí para buscar a produção de um fitoterápico. E você, na tua pesquisa, no teu trabalho de doutorado, você fez experimento em laboratório. Conta aí pra gente como é isso, para quem está assistindo, fala assim, bacana, vamos pesquisar. Bom, experimento em laboratório, a primeira coisa que você tem que ter é qual é o teu protocolo ético, qual é o teu protocolo experimental, o que você vai fazer com aqueles animais. Como eu trabalho com comportamento, eu olho os animais. Então, eu administro o extrato, a planta, e observo o comportamento dele em diferentes modelos animais. E como qualquer coisa pode alterar o comportamento, então eu tenho que ter clareza, tanto eu quanto os alunos que trabalham comigo, de que eu não posso usar perfume, de que eu não posso fazer barulho, que eu não posso comer, que eu não posso manipular os animais com luva, que eu não posso agredir os animais. Então, a minha relação com os animais, ela tem que ser... teoricamente eu falo com muito carinho, porque ele vai responder para mim no comportamento dele. Então eu não posso estimular o animal de tal forma que a resposta dele interfira no meu resultado. Então a primeira coisa que eu faço, que a gente sempre fez, e é isso desde o meu mestrado que eu trabalhei com comportamento animal, é preservar esse animal. Quais são as condições experimentais que eu vou expor esse animal para que eu não interfira no comportamento dele. Por exemplo, se eu causar dor no animal, eu vou alterar o comportamento dele. Então, eu não posso causar dor. Tanto que a maioria das vezes eu uso a administração via oral nos animais. Eu não faço administração intraperitoneal. Então, eu tenho todas as doses padronizadas para administração oral. Tem alguns modelos experimentais que há 10, 15 anos atrás a gente fazia. Hoje eu já não faço mais. Então, eu avalio os animais em modelos simples, para analisar o comportamento, a atividade locomotora dele, o sono dele, o despertar dele, a interação dele com os outros animais na caixa, a interação dele com objetos estranhos. É mais ou menos baseado nisso. E vocês usam ratos, camundongos, como chama? Eu preferencialmente trabalho com camundongos para fazer o geral. E aí depois, quando eu quero partir para um mecanismo de ação, para uma coisa, como eu fiz no doutorado, quando eu fui dosar as aminas cerebrais e sanguíneas, eu fiz em ratos. Então a gente sempre acaba comparando camundongos e ratos. E você trabalha, quanto tempo esses animais ficaram no teu estudo, aí, na tua pesquisa? Agudamente eu administro a droga, 1 hora depois faço o experimento e pronto. Esse é o tempo. E às vezes eu uso modelos que o tempo de experimentação é 5 minutos até máximo de meia hora. Então não passou isso para experimentação. E na parte crônica e subcrônica, aí sim, são 25, 30, 60, até 90 dias de tratamento para depois fazer os experimentos. E aí durante o tratamento a gente mantém os animais, então, no biotério setorial do laboratório, com ar climatizado, com luz controlada, com alimentação e água à vontade. São mais ou menos 90 dias que você convive com esses animais? Isso, diariamente. Numa quantidade de quantos, mais ou menos? Maristela, o grupo, há 15 anos atrás, a gente trabalhava com 15, 20. Hoje, em torno de 6 a 8 animais no máximo por grupo. Já é suficiente para você ter uma resposta comportamental. Só que eu tenho que lembrar
que eles são diferentes, como o ser humano, cada um é um. Então, às vezes, eu não vou conseguir enxergar em todos o mesmo comportamento. Por isso que eu tenho que fazer análises estatísticas, senão o meu experimento não é validado. Então, é importante também ter um protocolo experimental e ter um protocolo estatístico, para eu poder publicar um resultado que seja fidedigno. E quando termina a sua pesquisa, qual é o destino desses animais? Tá. Todos os projetos, antes de serem iniciados, eles são encaminhados para o Comitê de Ética em Experimentação Animal. E lá a gente tem que seguir o que regulamenta a legislação. E tem um protocolo para a gente fazer a eutanásia desses animais. Então, existe um protocolo onde a gente dá uma dose letal de tiopental para esses animais, e aí esses animais depois são armazenados, congelados e levados para incineração. E todo esse procedimento é realizado com supervisão ou por um médico veterinário. Então, o médico veterinário hoje faz esse procedimento com a minha presença. O seu doutorado foi? Na Federal do Paraná. E o seu mestrado? Na Federal de Santa Catarina. O mesmo, na mesma linha? Na mesma linha. Na Federal de Santa Catarina, eu trabalhei com a neuromodulação e comportamento de ansiedade, avaliando a ansiedade, e no doutorado eu fui avaliar a depressão. E o que você fala para os seus alunos sobre pesquisador? Olha, Maristela, eu acho que para você ser um pesquisador, você tem que gostar. Primeira coisa, o aluno tem que ter ética, tanto com animais quanto com seres humanos. Se ele não for um indivíduo que tenha uma ética profissional, não adianta, ele está fora. Segundo, ele tem que ser persistente, ele tem que ter persistência, porque nem sempre você consegue enxergar e obter um resultado de forma imediata. E muitas vezes você obtém um resultado que é um resultado negativo, mas que não era o que você queria, mas ele é importante. Então, tem que ter persistência. Terceiro, tem que estudar, né? Estudar muito além de sala de aula, muito além de horas de laboratório. E eu acho que uma quarta coisa bastante importante é saber integrar as coisas. O pesquisador que não consegue integrar-se em equipe, ele não vai para frente. Por exemplo, eu trabalho com alunos de farmácia, de biomedicina, de enfermagem, de ciências biológicas, de psicologia, então um vasto mundo, e cada um com suas características, mas eles têm que trabalhar juntos. E uma característica minha, e aí eu não sei se estou certa ou errada, mas eu aprendi isso tanto com a minha orientadora de mestrado quanto com o meu orientador de doutorado, é deixar que eles andem com as próprias pernas. Então, eu não sou aquela pessoa que fico ali 24 horas em cima do aluno, não. Eu passo o protocolo, eu oriento, eu encaminho, eu ensino. Depois ele tem que produzir para mim. Porque a gente consegue avaliar se ele está produzindo bem ou não aquele resultado. E aí tem aluno que, nossa, mas cadê você, professora, que não está em cima de mim? Mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é que ele vá crescendo com as próprias pernas. E eu tenho alguns exemplos de alunos que fizeram isso e que hoje já estão em pós-doc, né? E continuaram a mesma linha. Então, para ser um pesquisador, você também precisa ter uma autonomia própria. E aluno, desde o primeiro ano de faculdade, você pode estimular a ter autonomia. Então, basta você querer e o aluno também. Bacana. Sabe que a gente convive há bastante tempo, né? Você é diretora do Instituto de Ciências Biológicas Médicas da Saúde, é professora de cursos, né? Psicologia, enfermagem, mais algum curso? Psicologia, enfermagem, farmácia, biomedicina. Isso, né? Fez doutorado, então é uma pesquisadora também. E aí eu observo assim que você volta diferente depois do seu doutorado. A impressão que eu tive é que você aprendeu a se cuidar. O que trouxe para você na vida pessoal, né? O teu doutorado? Eu acho que o que mais valeu nesse doutorado foi, agradeço a Deus, o meu orientador, Roberto Andreattini, que é um psiquiatra maravilhoso, que faz pesquisa básica, mas que também se preocupa com o ser humano. E eu aprendi isso no doutorado, que se eu não me preocupar com o ser humano, que é o meu aluno, que é aquele que está ali comigo, não adianta nada. Não adianta eu ser um pesquisador querendo publicar,
e não olhar o ser humano que está do meu lado. Como é que eu trabalho com comportamento animal e não avalio o comportamento humano? E eles sempre diziam isso para a gente, vocês têm que ser pesquisadores, mas vocês têm que ser gente, vocês têm que viver. Vocês têm que gostar de vocês, vocês têm que estar bem com vocês, feliz com vocês. Como é que eu vou estudar a depressão ficando deprimida? Não consigo, não dá. Então eu tento transmitir isso para os meus alunos, que eles são os primeiros. E por incrível que pareça, Maristela, o animal sente. Porque quando você vai para o laboratório de mau humor, quando você vai menstruada, quando você vai em TPM, quando você vai... qualquer coisa que altere seu comportamento, o animal responde. E aí você perde o experimento. Então eu preciso estar bem para poder avaliar bem os animais. E aí eu tento passar isso para os meus alunos. Então eu tive um grupo de alunos, eu separei em grupos, né? Dos meus alunos de iniciação científica, eu dei tarefas individualizadas para cada 2 ou 3. E aí eu percebi que tinha 2 ou 3 grupinhos que os alunos não conseguiam fazer isso. Os resultados davam errado. Então, eu acho que talvez é isso. E a partir do momento que as pessoas se preocuparem mais com o bem-estar delas, eu acho que a gente vai conseguir superar principalmente a depressão. A gente vai conseguir melhorar o mundo em que a gente vive, né? Isso que eu aprendi. Bacana. Eu conversei hoje com a professora Iriné Bareta, doutora em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná, sobre saúde, a saúde mental, ansiedade e depressão. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo programa. Até lá!